Os Caçadores de Deus, Tom Tenney, capítulo 5. Vamos fugir ou entrar? Uma oportunidade para encontrar aquele que você sempre soube que estava ali. A minha definição de avivamento é quando a glória de Deus ultrapassa as quatro paredes da igreja e flui através das ruas da cidade. Creio que Deus está suscitando a necessidade tão forte da sua presença que no dia do Senhor, se o seu povo o buscar, as igrejas não darão conta da explosão de almas perdidas querendo ser salvas. Oferecemos aos famintos prateleiras empoeiradas de rituais religiosos insípidos produzidos pelo homem, e ninguém em sã consciência está faminto por isso. Nosso ritual religioso vazio não tem gosto de nada, mas se oferecêssemos apenas Jesus, as massas famintas viriam. Talvez esse produto não esteja em nossos cultos, porque já vimos que não é barato. É porque é fácil. A gente faz um set list que todo mundo vai se emocionar, a gente faz uma mensagem que vai tocar a alma das pessoas, mas a unção, a presença do Senhor tem um custo. Tem uma pregadora muito famosa, que ela já morreu, antigonessa, que se chama Catherine Kuhlman. E algumas vezes, quando ela chegava no altar, ela dizia: olha, eu já morri 1000 mortes até chegar aqui. Existe uma entrega, existe um preço. Eu gosto muito da música Holy da Stephanie Wright-Singer, que diz: dê a ele reverência, dê a ele amor, dê a ele tudo que mais te custa, o exalte. É maravilhoso. A igreja de hoje chegou à metade do caminho em sua jornada pelo deserto. Estamos acampados aos pés do Monte Sinai, assim como os filhos de Israel no livro de Êxodo. Precisamos tomar uma decisão. Vamos entrar ou vamos fugir? Em Êxodo 19:3-6 fala: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor me chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E uma coisa que aconteceu é que o povo de Israel, o Senhor queria essa comunhão com eles, esse contato com eles. Mas quando o Senhor começou a falar com a galera de Israel e começou aquele barulho de trovão e tudo mais, o pessoal ficou com medo. E o pessoal mandou um recado para Moisés, dizendo: olha, fala você com ele e você repassa para a gente. Nós temos que tomar a decisão: a gente vai entrar ou a gente vai fugir? Porque a presença do Senhor ela está acessível a todos nós. Eu sempre gosto de pensar que Deus ele quer se fazer achado por nós. Se a gente parar um pouquinho, que seja, para buscar, a gente nem precisa cavar muito. A gente já consegue achá-lo na superfície. Porque Ele quer ser encontrado, Ele não quer ficar longe da gente. Ele não quer não ser achado por nós. Chegamos à montanha da decisão. Deus nos resgatou do pecado do mundo. Ele começou a fazer de nós um povo. Era disso que se tratava a jornada no deserto. Deus estava fazendo um povo daqueles que não eram povo. O Senhor trouxe os descendentes de Abraão ao pé do Monte Sinai, mas não foi fácil. Quando a multidão precisava de comida, Deus queria que eles o buscassem para receberem o pão. Mas eles preferiram reclamar com Moisés e declarar como era bom viver no Egito, o lugar de seu cativeiro. Apesar disso, Moisés orava e Deus mandava codornizes e maná. O mesmo aconteceu quando havia falta de água. Em vez de pedirem a Deus e de crerem na sua provisão abundante, eles imediatamente encurralavam Moisés para reclamar e falar sobre os bons tempos no Egito. Deus tinha algo melhor para os filhos de Israel. Se eu conseguir que eles atravessem essa montanha, então posso ter a esperança de levá-los ao fim. Chamados para um lugar nele. O grupo heterogêneo de pessoas que Deus levou ao Monte Sinai não era o grupo de pessoas que Ele fez atravessar o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. Algo aconteceu na montanha. Deus os chamou para um lugar prometido, mas eles fugiram da sua presença em vez de irem em busca dele como Moisés fez. Não era o plano original de Deus que a primeira geração de israelitas morresse no deserto. Ele queria levar o mesmo grupo de pessoas que havia tirado da terra do cativeiro até Canaã. A condenação não foi selada quando eles olharam do outro lado do Jordão para a terra prometida e recuaram,
mas ela realmente começou quando eles recusaram da presença de Deus no Monte Sinai. Foi ali que eles fugiram de Deus e pediram que Moisés ficasse entre eles como um mediador. Geralmente preferimos que um homem fique entre nós e Deus. Temos um meio carnal da santa intimidade com Deus que é inspirado pelo inferno. As raízes deste mundo retomam ao jardim do Éden. Adão e Eva se esconderam com vergonha e medo enquanto Deus ansiava por essa doce comunhão. Vamos fugir ou vamos entrar? Alguns estudiosos acreditam que quando os israelitas chegaram ao pé do Monte Sinai, estavam apenas a alguns dias da marcha da Terra Prometida. O único motivo pelo qual se atrasaram foi a relutância em prosseguir em direção a Deus. O medo da intimidade plantou as sementes do medo do inimigo. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era adolescente, e eu começava a buscar Deus, começava a orar, começava a ler a Bíblia, só que chegava um determinado momento que eu parava, porque eu pensava, Satanás na minha cabeça. Se eu for um pouco mais aqui à frente, Deus vai começar a requerer coisas de mim que eu vou ter que abrir mão. Então eu travava, eu ficava com medo. Hoje já tem aquele pensamento, mas se Deus pedir algo de mim para eu abrir mão, Ele vai me dar a capacidade para fazer isso. Não vai ser uma sangria desatada, né? Nós temos que fazer a escolha a partir de agora. Vamos crescer em um relacionamento com Ele, independente do que isso nos custe. Ou, 2, voltaremos para o lugar de onde viemos e nos tornaremos um povo igrejeiro, movido a programações, que frequenta reuniões, que dirige comitês e que gosta de organizar e que faz todas as coisas boas para que as pessoas boas devem fazer. Faz todas as coisas boas que as pessoas boas devem fazer. Terminamos olhando para trás com ternura para este tipo de decisão, dizendo: bons tempos aqueles. Nosso futuro depende do nosso ponto de vista. Francamente, o nosso futuro depende do nosso ponto de vista nesta hora de decisão. Se o nosso ponto de vista for, nos saímos muito bem, então isso provavelmente será tudo que faremos. Mas o nosso futuro será totalmente diferente se dissermos: obrigado, Senhor, mas onde está o resto? Sei que existe mais, mostra-me a tua glória. A estratégia mais eficaz de Satanás é fazer com que corramos para linhas de chegadas falsas. Ele trabalha incansavelmente para fazer com que paremos e digamos: conseguimos. Satanás sabe que ele não vai conseguir tirar Jesus de nós. Então o que ele vai fazer? Tentar nos distrair. Ou fazer com que pensemos que chegamos no local onde deveríamos ter chegado, quando na verdade existe muito mais de Deus para a gente alcançar. Ele gosta quando nos vê cair ou parar no acostamento, apenas para percebermos no último instante que a linha de chegada ainda está à frente. O apóstolo sabia do que estava falando quando disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Há muitos bebês de colo nos bancos das igrejas. Muitos de nós temos nos tornado bebês de colo, que queremos se sentar em bancos acolchoados, em um prédio com ar-condicionado, onde outra pessoa vai digerir previamente o que Deus tem a dizer e depois regurgitar tudo de volta para nós. Temos medo de uma indigestão espiritual com as mensagens que achamos que são muito agressivas. O Espírito Santo está dizendo: olhe, sei que é ótimo que eu tenha tirado você do pecado e que as suas roupas não estejam envelhecendo. Você está vivendo uma certa medida de bênção e você tem a minha presença revelada na nuvem e no fogo todos os dias. Sei que vocês têm uma boa liderança, mas o que eu realmente quero é isto: que vocês cresçam em um novo nível de intimidade. Nenhum avivamento verdadeiro ocorreu simplesmente porque as pessoas estavam buscando o avivamento. Eles aconteceram quando as pessoas estavam buscando Deus. Somos presunçosos quando pensamos que podemos promover ou controlar um avivamento. Seria como tentar segurar um furacão. É hora de buscar o avivador em lugar do avivamento. Fuja ou entre. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Êxodo 20, 18, 21. A triste realidade é que muitos cristãos não desfrutam da presença constante de Deus porque se recusam a limpar o lixo de suas vidas.
E muitos de nós tentamos limpar o lixo. Tendemos a ficar presos em encruzilhadas de legalismo, ouvindo os passos do Pai. Deus sempre começa com a liderança, e Moisés já tem entrado naquela escuridão densa, antes do topo da montanha. Naquele momento, Deus queria que o resto dos israelitas se unisse a Moisés, na sua presença, mas ao invés disso, fugiram. Tudo o que eles querem é namorar Deus. Deus está cansado de nos ver querendo ter os nossos arrepios com Ele, sem colocarmos um anel de compromisso. Temo que muitas pessoas na igreja tenham simplesmente se aproximado de Deus para conseguirem o que puderem dele, sem nenhum compromisso. Mas Deus está dizendo intimidade, e Ele está dizendo isso em todo lugar, intimidade, e dessa intimidade virá o avivamento. O avivamento nascerá de um comportamento com o noivo. Buscamos o avivamento sem buscar o Senhor. É como se um estranho se aproximasse de você e dissesse: quero ter filhos com você, não conheço você e nem tenho certeza se gosto de você. Nem quero um compromisso ou casamento, mas realmente quero filhos. O que você acha? Cristãos de estufa não têm raízes. O que mais vemos entre nós hoje são cristãos de estufa, que florescem em um ambiente protegido, cuidadosamente controlado, longe do medo, do sofrimento e da perseguição. Que é aquele negócio: Deus me livre de sofrer por Jesus. Mas, como já dizia Sara Farias, só quem tem raiz aguenta chorar e ainda adorar como se nada tivesse acontecido. A confissão de pessoas apaixonadas. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Esta é a confissão de pessoas apaixonadas. A sua decisão hoje determinará se você andará para frente ou para trás na sua caminhada com Cristo. Intimidade com Deus requer certo nível de quebrantamento, porque a pureza vem do quebrantamento. Acabaram-se as brincadeiras, amigo. Ele está chamando por você. Deus está chamando você a um nível mais alto de compromisso. Esqueça os planos que fez para si mesmo e renda-os no seu altar. Morra para si mesmo. É necessário se entregar para Ele. Entre na presença de Deus todos os dias. Corra para Ele, não fuja. E é isso aí, pessoal. Vocês tenham sido abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.